Oi pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de vir aqui falar com vocês enquanto eu sinto o sol batendo na minha pele. São os novos ares da primavera, o verão tá logo ali, só alegria, só felicidade, né? Enfim, hoje eu vim conversar com vocês sobre o uso da tecnologia. É um tema bem frequente aqui no canal, eu gosto particularmente de falar sobre esse assunto porque é algo que tem impacto direto na minha vida, né? Eu passei e passo ainda, né, por esse drama, por essa vivência. Na verdade, eu acredito que todo mundo, né? A gente está vivendo num mundo extremamente conectado e vivendo as consequências também, né? Do excesso de dopamina e do excesso de informações que a gente recebe. Tá todo mundo ficando um pouquinho doido, né? Por conta disso. Então, gosto bastante de estudar sobre isso e estamos sempre também amadurecendo as nossas ideias, pensando em novas coisas. Então, vou dar um update para vocês, né? Do que eu tenho pensado sobre isso. E vamos lá. Vai fazer ou fez um ano que eu excluí o meu Instagram. O TikTok eu nem sei quanto tempo faz que eu excluí. Mas, poxa, a vida tem sido tão boa, sabe? Eu sinto que depois de destravar isso, muita coisa começou a mudar, né? Isso abriu muitas portas pra mim, porque eu perdi realmente muito tempo com as redes sociais. E não só nas redes sociais, mas pensando no que eu via nas redes sociais. Não digo que estou livre disso, porque eu ainda tenho YouTube e YouTube, enfim, tem o WhatsApp também. E de vez em quando, né, a gente acaba se perdendo também. Porque aí que tá a chave. Eu acho que o problema não são só as redes sociais, mas também a gente, sabe? Então, assim, por que eu excluí as minhas redes sociais? Porque eu não tinha maturidade o suficiente para conseguir utilizá-las bem. Acredito que possam ter pessoas, eu não sei porque não é o meu caso, mas eu acredito que tenham pessoas que consigam utilizar bem as redes sociais. Eu não conseguia. Aquilo não estava me fazendo bem. Eu não conseguia usar de forma moderada. Ou eu usava muito, ou eu faria o que eu fiz. Não sei se tá certo, mas enfim. Quero excluir. Então eu decidi excluir, porque eu não tava conseguindo. Tava ficando doente mesmo. Então, assim, foi uma decisão muito bem pensada, tá? Muito refletida na minha realidade. Esse foi o melhor a se fazer. Então, já tô há um ano sem Instagram. A vida não poderia estar melhor. E tenho refletido, né, bastante sobre se realmente, assim, é para todo mundo excluir, não é para todo mundo. Tenho pensado muito sobre isso. E, assim, poxa, eu não consigo imaginar a vida melhor. Mas, de fato, existe algo bom nas redes sociais, assim como existe algo bom, né, nas outras coisas também que muitas pessoas veem só o lado ruim. Então, por mais que pra mim não fosse um bom lugar, pode ser que tenha gente que esteja conseguindo ótimas coisas com as redes sociais. Mas eu acho que é importante, né, para conseguir bem utilizar as redes sociais, ter maturidade, conseguir dominar a sua vontade, dominar as paixões, né, os nossos impulsos e conseguir, assim, realmente ter uma visão. Como que eu posso dizer? Eu acho que eu anotei aqui. Peraí, só um instante. Ter uma intencionalidade. Então, eu vou acessar essa rede social para fazer isso aqui. E aí eu vou lá e faço e acabou. Porque quando a gente vai sem um intuito claro, é muito mais fácil a gente conseguir se perder. E quando a gente vai também, né, sem conseguir dominar a nossa vontade, tem um bebezinho me chamando. Não, tá só falando, tá me chamando não. Sem conseguir dominar, né, aquilo, os nossos impulsos, a gente vai facilmente cair na lábia do algoritmo. E eu não tinha isso. E eu também não estava conseguindo desenvolver enquanto eu estava nas redes sociais, porque eu estava perdendo muito tempo. Daí, para mim, foi muito importante desinstalar as redes sociais para conseguir fortalecer a minha vontade, para poder ter mais fortaleza, né, para viver melhor a virtude da fortaleza e outras virtudes também. E aí eu, né, até me peguei refletindo. Poxa, quando eu chegar numa fase, né, que eu tô super estável, tô bem, tô me sentindo confiante, será que vale a pena voltar? E pra mim, assim, realmente não vale a pena. Mas eu acho que é uma boa estratégia, né, pra quem realmente precisa estar lá, tentar diminuir o tempo, né, se possível excluir, mas se não, diminuir o tempo, pra conseguir se fortalecer e aí
estar lá de maneira melhor, com mais intencionalidade, com mais força para poder resistir às tentações que vemos nas redes sociais, sabe? Porque eu acho que é importante esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento e de se fortalecer para conseguir estar bem lá dentro, nas redes sociais e também em todos os outros âmbitos da nossa vida. Não é todo mundo que pode ficar sem as redes sociais, tem gente que depende disso pro trabalho. E, poxa, é realmente muito complicado, né? Porque a gente se vê preso naquilo e se sente muito mal. Mas, assim, eu acredito que conseguindo fortalecer a nós mesmos, né, e buscando aquilo que é bom, aquilo que é certo, fica um pouco mais fácil de lidar com esse drama das redes sociais, né? E vamos lá. Tô aqui com as anotações do meu caderninho, só dando uma consultada, tá, gente? Pra ver se eu falei do que eu estava pretendendo falar. Então, também tem a questão da gente ficar um pouco entorpecido, né, por conta da dopamina, da alta carga dopaminérgica. E isso atrapalha o nosso autoconhecimento. Por isso, o afastamento, pra mim, faz muito sentido, né, para que a gente possa se afastar desse vício e aí sim ser capaz de fazer alguma coisa, sabe? E sobre a virtude da fortaleza, né, tem aqui algumas anotações também. Tô com 2 cadernos hoje, gente. Hoje eu tô loucura de cadernos. Esse aqui, inclusive, né, eu tenho que falar com vocês. Eu comprei pra fazer um planner pra mim, porque não tinha dinheiro pra comprar um planner, tava na promoção na Shopee por R$10,99. Daí eu comprei e tô fazendo como se fosse um bullet journal, sem saber como se faz um bullet journal, mas assim, meio que montando um planner com as minhas próprias mãos, sabe? Usando régua, caneta, enfim. Depois eu vou falar com vocês sobre ele. Esse aqui é o caderno que eu coloco tudo. Vocês já conhecem, já gravei alguns vídeos. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Enfim, a fortaleza é a virtude moral que dá firmeza e constância na procura do bem. Torna-nos capazes de resistir às tentações e superar os obstáculos, de vencer o medo, de superar as provações e as perseguições. Então, com a fortaleza, a gente consegue ter uma alma forte, né? Corajosa, resistente, para que a gente possa realmente lutar contra aquilo que nos faz mal. Então, uma alma forte é capaz de resistir às tentações de um algoritmo, de ficar rolando indefinidamente, né, um Reels. Então, como ter fortaleza, né? Tendo um ideal, um motivo poderoso pelo qual vale a pena viver. E essa é uma frase, se eu não me engano, de Nietzsche, que o Viktor Frankl usava. Eu sempre confundo, mas eu acho que é isso mesmo. Quando se tem um porquê, se suporta qualquer como. Então, tendo um grande ideal, né, um porquê, um motivo pelo qual fazer isso, né, pelo qual se fortalecer, tudo fica muito mais fácil. Não que seja fácil, mas fica um pouquinho mais fácil. E, enfim, sobre a fortaleza, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Tirei isso aqui do livro A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. Então, gente, uma reflexão rápida. Só queria compartilhar com vocês mesmo o que eu tenho pensado sobre esse assunto, né? E, bem, tenho visto um movimento muito grande de novo, né? De pessoas saindo das redes sociais e enxergando esse como um caminho de libertação. E eu concordo, né? Assim, realmente minha vida mudou depois que eu saí das redes sociais. Eu tenho muito mais vida, né? Por mais que eu interaja menos com pessoas, enfim, a vida acontece fora das redes sociais. E quando a gente consegue deixar de olhar pro celular pra olhar pra vida, a gente consegue perceber isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora eu vou curtir um pouco desse solzinho aqui e ver o que meu neném tá falando lá. Tchau!